Fala sobre o Vasco, perguntou o Vinícius Pinto. Então vamos falar sobre o Vasco, Bruno Andrade? Porque você e o André Hernan trouxeram aqui no Fala Fonte com exclusividade que o Cruz Maltino sondou alguns nomes. O Hernan falou que teve proposta por empréstimo, né, Hernan, pelo Lúcio Rodrigues, né, que está jogando no Neon, é ex-Bahia. E também um outro nome avaliado pelo Gigante da Colina era o Taremi, atacante da seleção do Irã, que disputou a Copa do Mundo. Mas e aí, o Vasco tem concorrência no mercado para contratá-lo, Bruno? Aliás, já que você tocou no assunto aí, Luciano Rodrigues, Lúcio Rodrigues, estou tentando aí novidades, se essa proposta já teve o sim ou não do Neon, se isso foi para frente ou não. O Hernan trouxe bem essa informação. Aliás, trouxemos no fim de semana, né? Ontem, na verdade, a gente só reforçou. Não sei se ontem, na minha ausência, vocês falaram do Botafogo para o Taremi, mas não custa também dizer aqui. O Botafogo também demonstrou interesse no Taremi, não só o Vasco. Enfim, o atacante iraniano esteve com a seleção do Irã agora na última Copa do Mundo. Irã, para vocês, aqui em Portugal é engraçado. É Irão, com tio, A-O-tio, Irão. Ele que é dos principais jogadores da seleção, acompanhei muito no futebol português, gosto bastante do Taremi, caberia como uma luva, seja no Vasco ou no Botafogo, mas por enquanto, sobre o Vasco, não custa lembrar, né? O Hernan já explicou, como a oferta foi feita já pelo Lúcio Rodrigues, claramente passa a ideia de que o Lúcio Rodrigues é a prioridade e não o Taremi, até porque o Taremi não se vê muito disponível em jogar no futebol brasileiro. Não é a primeira vez que ele é abordado. No ano passado, se eu não me engano, acho que foi o Grêmio, posso estar equivocado, mas acho que foi o Grêmio que sondou a contratação dele. Ele também não se mostrou muito disposto. O Botafogo sondou. Por enquanto, a ideia dele é permanecer no futebol europeu. Ele tem mais um ano de contrato com o Olympiacos. O Olympiacos quer a sua negociação porque tem 4 atacantes com as mesmas características e o Taremi é aquele que tem um salário maior praticamente, então a ideia é negociá-lo. E a última informação que eu recebi, para além da questão de não desejar para já o futebol brasileiro, é que ele tem uma abordagem do Lille, da França. Há uma sondagem da Itália, mas não me abriram por enquanto o clube. Mas em relação à França, o Lille é o interessado. E aí, claro, o Lille, até pela forma como joga o futebol francês, estaria à frente numa relação de competitividade, de salário, evidentemente, projeto, etc., em relação a clubes brasileiros, até por conta do desejo do jogador. Então, o Taremi hoje, não vou cravar, porque não vou cravar nada nesse ponto, mas praticamente é descartado, seja no Vasco e no Botafogo. Veremos aí os próximos dias, porque o Lille está interessado e o Olympiacos quer negociar. Taremi faria festa em alguns clubes no futebol brasileiro. Estou pensando aqui, acho que no Palmeiras não seria titular, no Flamengo também não, Cruzeiro também não. Taremi? Taremi. Vasco seria, né? O Spinelli não tá indo muito bem no Vasco. Assim, faz uns golzinhos, mas... Seria o Spinelli, às vezes ele dá umas trombadas na bola, né? É isso que eu ia dizer. Eu não queria usar aquela palavra, a tal palavra que é proibida. Bagre? Bagre. Não sei se ele é bagre. Não é... Quem é bagre? O Spinelli. Ok. Eu acompanho pouco, não posso ter uma opinião formada. Eu fiz alguns admito. jogos do Vasco com o Spinelli e, assim, ele é um jogador que, assim, ele nitidamente ele tem uma característica. Ele é fazedor de gol, ele é trombador, fazedor de gols. Sim. É um jogador que, assim, você não vai esperar do Spinelli que ele trate a bola, que ele crie uma jogada. Ele não é um cara que vai ser aquele jogador cerebral de construção de jogada, de 1-2 e tal. Ele é aquele cara que vai fazer o pivô, força física e pancada para a rede. E muitas vezes o cara acaba, tipo, né? Às vezes, como diria um amigo meu, às vezes a bola atrapalha, né? Mas, assim, é um jogador que é voluntarioso, é um jogador forte fisicamente, é um jogador que tem velocidade, assim, eu digo, é um jogador que volta, vai, vem marcar, é um jogador que sai da área, se movimenta muito. Mas, assim, é que a fase do Vasco não ajuda. Se, de repente, o Spinelli tivesse jogando no, sei lá, vou citar aqui, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está no G4 hoje. A gente já está falando do Spinelli, de repente, como um baita de um centroavante. Sim. De repente, se o Viveiros, que é muito bom jogador e a gente está elogiando, estivesse jogando no Vasco e estivesse sem confiança, a gente ia falar que ele é um bagre. Então, é muito também o resultado versus o momento do clube em relação ao desempenho do jogador. Não, o pessoal estava zoando o Vasco aqui. Eu não vou ler o seu comentário, não, viu, Vasco? Estava zoando o Vasco.
Mas é porque assim, quando eu penso com o Verratti, a comparação até do estilo de jogo, o Verratti também era um cara que não tinha o trato com a bola, o refino técnico tão grande, só que assim, dentro da área ele era letal. O Spinelli talvez tenha um pouco mais de um refino técnico, um pouco mais, só que ele ainda não se demonstrou ser um cara letal ali na pequena área. Então, Spinelli ou Tapia? Quem é melhor? Perguntaram aqui no nosso chat. Spinelli ou Tapia? O Lucas Martins perguntou. Briga boa, hein? É uma briga boa, mas não tão Viola, boa. Jesus. Briga boa, briga boa. Acho que... Cara, é que assim, é que o Tapia, não sei, cara. Não sei, é difícil mesmo. Fugiu. Tá melhor deixar quieto. Eu não vou... É meio complicada essa pergunta aí, ó. O Tapia eu levo no aeroporto para ir embora, falou o Rodrigo Camacho. Então, estamos pedindo para falar sobre Vasco. Vamos falar sobre Vasco da Gama aqui no Fala Fonte. O Vascão que empatou também esse final de semana contra o Mirassol. Agora já acumula aqui, ó. São 4 jogos sem vitória. 2 derrotas, uma depois contra o Vitória, depois empatou com o Independente Medellín pela Sul-Americana e agora empatou com o Vasco em São Januário. Mas o nosso Vascão, o gigante da colina, André Hernan, está no mercado, é isso. E quer um camisa 9? 1, 2, quem pode sair? Tá buscando o Sebastião Sosa, né, que o Bruno Andrade trouxe aí da oferta. Ainda tem uma situação já de uma conversa um pouco mais quente e com o próprio Racing, né? Sim. Mas assim, ainda não está batido o martelo, né? De encaminhamento, aquela coisa toda. É uma situação avançada, mas o martelo em si não está batido ainda, né? Agora sim, o Vasco busca um atacante, né? Um fazedor de gols, né? Alguém que possa incorporar o time. O Vasco, mais uma vez, decepcionou aí com esse empate, né? Contra o Mirassol. E são 2 nomes que o Vasco está buscando, que a gente trouxe aí. Um é o Taremi, 34 anos, que é um jogador que já está saindo do futebol turco, né? Bom atacante. E aí seria um outro tipo de negociação, está entrando em último ano de contrato. E o Lúcio Rodrigues, que é mais novo, uruguaio, que já teve uma passagem pelo Bahia, né? Jogador, inclusive, de seleção uruguaia, de base principalmente, é um jogador jovem, está no Neon, que é aquele novo rico lá dos Emirados Árabes. E aí o Vasco tem a intenção de ter o jogador por empréstimo. Já foram feitos os contatos, o Vasco já sinalizou com essa oferta por empréstimo e agora aguarda uma resposta. E o jogador, pelo que eu pude apurar, o jogador vê com bons olhos essa transferência aí, esse retorno para o futebol brasileiro para jogar no Vasco. Então, são 2 nomes que são trabalhados paralelamente. Hoje, pelo fato até do Vasco já ter sinalizado essa oferta de empréstimo com o Neon, é uma conversa que está mais adiantada. Mas, assim, é um Vasco procurando reforços, tentando se reforçar para essa temporada. E assim, óbvio que a gente vê que o torcedor do Vasco tem razão quando protesta, quando fica né, assim, pensando num time brigando lá pela a parte de baixo da tabela. Então, é um Vasco que precisa de reforços. Sim. É um Vasco que precisa urgentemente, não dá para depender só do Andrés Gomes aí, que é um jogador que é muito fora da curva em relação ao que é hoje o desempenho do Vasco. Não dá para depender só dele. Então, por isso que o Vasco está no mercado. E o Brenner não rolou. Lá. Não rolou? O Columbus Crew, que é aquele time que está tentando contratar o Tapia, né? Sei. Fez um contato, uma investida por empréstimo pro Brenner. Uhum. Mas aí o Brenner não topou. O Brenner não quis? Não quer. O Columbus Crew como é que fala? Rival do Cincinnati. Ele tem uma história lá, né? Ele jogou lá no Cincinnati, né? Entendi. Então, não fazia sentido para ele a negociação, o empréstimo e tal. Então, ele fica no Vasco. O pessoal tá falando aqui no nosso chat, o Datoev. Tem um atacante excelente no Corinthians, chamado Pedro Raul. Alto, bonito, cabelo impecável. Já jogou no Vasco, né, o Pedro Raul? Jogou. Ele não foi bem no Vasco também, né? Porque depois do Goiás, que ele fez aquela boa aparição, né, vamos dizer assim. Sim. Aí ele foi pro Vasco, aí do Vasco acho que ele foi pro México, aí do México ele vem pro Corinthians. Que o Corinthians pagou uma bala nele também. $5 milhões, um contrato de 5 anos.
Nossa. Fora os salários e tal. Pô, mas o Pedro Raul é um jogador que, assim, eu vejo muita gente criticar o Pedro Raul. O Pedro Raul é um jogador que eu nunca descartaria, assim. É um jogador muito, assim, importante. É um jogador que te dá possibilidade de uma bola aérea, é um jogador que faz um pivô, é um jogador que treina, é um cara que a gente sabe de dia a dia que é um cara que trabalha bastante, que é um cara que se entrega bastante. Aí você vai falar, poxa, mas o Pedro Raul não é o Ronaldo Fenômeno, não é o Ronaldo Fenômeno, não é o Romário. Mas ele é um jogador que tem uma característica que ajuda muito um time. Por exemplo, bola parada ganha jogo. Isso é estatisticamente mundial no futebol. Bola parada você ganha jogo. E é um jogador que tem essa característica de bola parada. Sim. Eu não acho o Pedro Raul, gosto muito do Pedro Raul, eu não acho que ele é essa coisa toda aí que Esse pintam bagre ele. que o pessoal fala, Não acho. Sinceramente, eu não acho. Mais um giro de notícia aqui no nosso canal do maior clube brasileiro, o Vasco da Gama. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho da notificação para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube do mundo. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.